Como entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Parece um versículo, né? Estraga prazeres, né? Eu no início da minha conversão, eu não gostava desse versículo. Imagino que muitos, né? Porque vai contra a nossa vontade, tá? Muitas vezes a vontade de Deus ela vai contra a nossa, tá? Agora, quando você passa a aceitar a vontade de Deus, quando você passa a sonhar os sonhos de Deus, ou seja, o sonho dele, ele vira o seu sonho. Você entende que o plano de Deus é melhor que o seu. Isso leva tempo, tá? Hoje eu entendo isso, tá? Graças a Deus, glórias a Deus, tá? Na verdade estou muito feliz, né? Mas, né? Assim, não é que Deus não realize, tá? Existe duas, vou citar duas formas aqui que Deus ele pode sim realizar a sua vontade, tá? Uma é a sua vontade, ela foi aprovada por Deus, ou seja, você pediu, Deus aprovou, tá? Outra é a sua vontade não é aprovada por Deus, porém, mesmo assim, ele decide, tá, fazer a sua vontade para quê? Para provar para você que a sua vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Isso a gente vê como exemplo, né? Vamos citar um exemplo comum, tá? Pessoas que se envolvem em um relacionamento, tá? Não teve ali uma direção de Deus, simplesmente foi uma atração, né? Um vai trazer um benefício para o outro, algum interesse, sei lá, às vezes até um sentimento, tá? Não vou dizer que não possa ter, tá? Mas não tinha direção de Deus, tá? A pessoa entrou naquele relacionamento e passou um tempo, né? A pessoa, né, quebrou a cara, a pessoa viu que não era aquilo, né? Se decepcionou, tá? Aí a pessoa aprendeu com erro, né? Esse é um exemplo, tá? Quando o povo pediu um rei para Deus, tá? Deus ficou ofendido com isso. Porque o que Deus fazia naquela época? Deus levantava juízes, tá? Sansão foi um juiz, tá? Ele levantava o juiz, ele tinha a função de quê? Representava ali Deus, julgava, né? Guerreava ali, era o comandante, era o líder, tá? Já tinha alguém representando a Deus ali, mas o povo não satisfeito, o povo queria um rei. O povo queria seguir o padrão do mundo. Queria o quê? Ah não, as outras nações têm um rei tal, as outras nações têm um rei tal. Queremos que a nossa nação também tenha um rei. Isso ofendeu diretamente o coração de Deus, porque Deus é o rei de Israel. Deus é o rei dos reis, tá? E Deus não tinha vontade ali de levantar um rei, tá? Não tinha. E Deus decidiu, né, fazer conforme o povo queria, mas Deus advertiu, ó, vai acontecer isso, 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 tá? Os reis eles vão ter direito, né, vocês vão ser escravos, né, os reis vão tomar conta dos seus filhos, das suas filhas, etc, etc, né? Ou seja, vários direitos ali que os reis iam ter, mesmo assim o povo queria. Ou seja, olha que impressionante, Deus advertiu, falou que ia acontecer um monte de coisa, mas o desejo do povo de ter tanto um rei, né, de ser tanto aquele desejo, ou seja, uma cobiça, sabe? Eles não queriam saber se aquilo ia causar algo ruim na vida deles. Eles queriam que assim fosse e acontecesse algo impressionante, tá? E Deus assim fez, tá? Levantou Saul, tá? E Saul, ele começou bem, apesar que mesmo no começo ele teve ali, né, momentos de desobediência, tá? Mas todo mundo sabe a história de Saul, né? E o que Deus fez? Deus levantou Davi. Davi, segundo o coração de Deus, tá? Cometeu, todo mundo sabe o que ele fez, tá? Cometeu coisas abomináveis, tá? Mas obviamente teve arrependimento, né? Não ficou passando pano, não ficou apelando para advogado, ele confessou o pecado, se arrependeu, obviamente aquele que confessa, né, e abandona, alcança a misericórdia, tá? Ainda assim teve as consequências que você viu que o reinado, né, a família dele foram afetadas. Teve toda uma investida espiritual contra a família dele, uma perseguição espiritual. Você viu, né, o que aconteceu com os filhos dele, né? Ou seja, nunca mais foi o mesmo, tá? Depois daquele momento ali, nunca mais foi o mesmo. Mas obviamente obteve o perdão, tá? Então você vê as consequências da desobediência, tá? Se você pesar na balança, você vai ver que sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, melhor que a minha, melhor que a sua, a não ser que nós, né, estejamos sonhando a vontade de Deus, que no meu caso posso afirmar que sim, no seu aí, né, é algo pessoal, né,
faça uma análise, peça a direção de Deus para ver se realmente você está trilhando, tá, a direção de Deus, tá? E eu fico impressionado porque quando a gente passa a sonhar o sonho de Deus, a gente passa a aceitar a vontade de Deus, é impressionante como que, sabe, não é uma coisa que está ali escrita, né, e não faz todo sentido. Realmente você tem essa percepção, cara, é impressionante. Deus fez melhor que eu, né? O que eu queria não seria isso, não, sabe, o plano de Deus é melhor que o meu. Você passa a ter essa percepção, você passa a compreender como que Deus acertou em ter feito do jeito dele, tá? Em ter escolhido e não você ter escolhido. Não é que você não possa escolher, tá? Mas quando a sua vontade não bate com a dele, e aí? Quando ele já escolheu, e aí? Você passa a escolher segundo aquilo que ele já escolheu, né? Algo até, né? Puxa, Deus escolheu, mas eu também escolhi. Porque você passa a ter o mesmo pensamento de Deus. A sua mente fica alinhada com a mente de Cristo, ou seja, você passa a, sabe, existe essa conexão entre Deus e você. Então você passa o que Deus quer, você quer. O que Deus deseja, você deseja. Sabe? Fica uma coisa, realmente uma conexão. Só que até isso acontecer, a gente sabe que o diabo, né, os demônios, né, eles se levantam para, né, colocar na cabeça que o plano de Deus não é bom. Foi assim no começo. Né? Olha, se você comer desse fruto aqui, você não vai morrer não. Olha, né, ou seja, o diabo ele começa a se opor, né? Ele vai usar o que você imaginar ou não imaginar. Ele vai usar o que ele tiver ao alcance dele para ele conseguir tentar afastar você da vontade de Deus, sabe? Para ele colocar na sua cabeça, não é isso não, sabe? Deus não é isso não, tá? E Deus ele é soberano, mas o que é Deus ser soberano? Não é Deus, não é soberania segundo a perspectiva distorcida dos calvinistas, tá? Não é isso, tá? Deus é soberano, tá? Ele pode conceder, ele concede. Você tem livre-arbítrio, você quer beber um copo d'água? Tem água, tá pagando a conta de água, você vai ali, vai abrir a torneira, provavelmente Deus não vai impedir você de beber água, né? A água vai sair, você vai beber, né? Ou seja, você tem escolhas, tá? Só que mesmo na sua escolha, existe a escolha de Deus. E na soberania de Deus ele pode interferir. Jonas queria fazer vontade dele, Jonas estava de rebeldia, Deus foi lá e botou pressão para Jonas fazer o que Deus queria. Jonas não queria, mas Deus botou pressão. Ou seja, Deus ele puxou Jonas, né? Você vai vir para cá, é para cá. Você não quer, mas você vai vir. Ou seja, a mão poderosa de Deus foi lá, agiu, interviu, tá? E Jonas foi lá, teve que fazer mesmo contra a vontade dele, mas depois ele entendeu, tá? Para castigar, aliás, primeiramente para salvar o seu povo, tá? E também para castigar Faraó, que já não tinha mais jeito nenhum, tá? O que Deus fez com Faraó? Endureceu o coração de Faraó, zombou de Faraó, zombou dos deuses do Egito. Ou seja, se para castigar Deus endurece o coração, será que para abençoar alguém Deus não amolece o coração? Sim, tá? Ele amolece, tá? Ou seja, Deus ele é soberano, tá? Quando você passa a sonhar o sonho de Deus, quando você passa a compreender a vontade de Deus, você confia nele, mesmo que no momento você não entenda, você sabe que lá na frente tudo vai fazer sentido. Porque qual é o filho que pede, né? Pede um peixe e o pai vai dar uma cobra. Pede um pão, vai dar uma pedra. Ou seja, você não pode pôr em dúvida a vontade de Deus. Ele vai te dar o que é bom. Você pode ter essa certeza. Ele não vai te dar um lobo, né? Um lobo disfarçado de ovelha não vai te dar, tá? O lobo disfarçado de ovelha foi o que você quis, tá? Ou talvez o que você, né? Talvez esteja cogitando, pensando, tá? Ou às vezes você até, né? Tá querendo, né? Uma ovelha ali, mas não é essa que Deus tem para você, tá? Não é essa pessoa que Deus tem. Então tudo tem que ser passado pelo crivo da boa e perfeita vontade agradável de Deus, tá? Quando você compreende isso, tudo faz sentido. Amém?